Mulheres. Seres aterrorizantes. Criaturas diabólicas que causam medo só de pensar e eis a pergunta. Por que elas são assim? O que explica tudo isso? Fiore, o vídeo é sobre mulheres do terror, não mulheres normais. Oh. Ah, é. Desculpa. Mulheres no mundo do terror. Mano, se você já teve infância, você já se traumatizou com algumas mulheres em filmes de terror. E eu não digo as protagonistas, nem as chamadas Final Girls, mas as malignas. Aquelas que usam vestido branco e aparecem no corredor à noite pra te matar de susto, ou na pior das hipóteses, te matar com um olhar macabro, causador de epilepsia. Ah, e desculpa a falta de apresentação, essa é a Sadako. Em terras ocidentais, também conhecida como Samara. Ela costumava ser uma menina tímida, bem atraída e com poderes psíquicos. Um dia, depois da morte da mãe e graças ao alvoroço causado por eles, ela foi assassinada e teve seu corpo jogado dentro de um poço. E esse poço e essa cena, vocês devem conhecer. Quem nunca ficou sem dormir depois de ver a Samara vindo do poço com os cabelos no rosto e saindo de dentro da TV? Esses são filmes antigos, marcaram muitas infâncias nos anos 2000, tanto o remake americano quanto o japonês. E ambos fazem um bom trabalho na construção da personagem. Uma mulher que pessoalmente me causa muito cagaço, mas que não é a pior. Olá, querido espectador. Para você que não me conhece, eu me chamo Zedin, e a Kayako é uma versão pior da Samara. E não porque o filme dela é melhor que o outro, mas porque essa mulher desce as escadas muito estranho e ainda faz um barulho inquietante com a boca. No filme, também existe uma história trágica de fantasma. Kayako era uma mulher retraída que foi assassinada pelo marido depois de suspeitas de traição, e graças a isso, passou a assombrar a casa. Em algumas cenas, a protagonista do filme começa a ter visões sobre o fantasma. Ela vê a mulher no reflexo do espelho. Depois, rola uma cena bizarra onde a Kayako desce as escadas toda ensanguentada. E tem ainda a pior de todas. Quando a moça tá deitada na cama, a TV começa a dar uns glitches muito loucos. E de repente... essa cena quebra completamente o padrão. A gente espera que o fantasma apareça em qualquer lugar, tipo embaixo da cama ou atrás da mulher, mas não dentro da coberta, que teoricamente devia ser o lugar mais seguro do planeta. Pelo jeito não é. Obrigado, Zedin. A Samara e a Kayako são bons exemplos para provar o que eu quero dizer, e elas não são as únicas dos filmes de terror que causam medo. Na verdade, existe uma mulher maligna de um filme tailandês chamado Shutter. E esse aqui é complicado. Eu não vou entrar em detalhes na história, mas basicamente um casal atropela uma menina no meio da estrada. Depois disso, eles fogem da cena do crime achando que vai ficar tudo bem. Mas claro que toda ação tem uma consequência. O espírito da mulher atropelada, chamada Natri, retorna. Atormenta o casal com pesadelos aparecendo em fotos no meio da estrada e puxando a coberta à noite. Numa das cenas mais agoniantes dos filmes de terror. Surprise, motherfucker! Segundos depois, o cara levanta, ela dá outro susto, então ele sai pelo corredor e percebe que ela tá em pé no teto. Moleque, olha isso! Pra piorar, ele desce as escadas na chuva, com esperança de fugir do fantasma de uma vez por todas, até que ela aparece descendo ao contrário na escada. Eu falei que dava medo. E eu não sei porquê, mas essa cena e essas mulheres com o corpo todo torto me lembram bastante a Regan. Para os menos próximos, a menina do Exorcista. Essa definitivamente é uma mulher maligna. O filme é sobre possessão demoníaca e acredito que ela tirou o sono de muita gente no passar de muitos anos. O pior é que ela não é um espírito ou uma criatura que vai aparecer no seu quarto. Pelo menos, não é isso que me falaram. Ela é apenas uma menina possuída, com um rosto bizarro e que não sai da cama em grande parte do filme. Mas o que aumentou todo esse temor por ela, além dele, foi o labirinto do Exorcista. E eu não sei se você já caiu nisso e relaxa que eu não vou te dar susto. Mas o Labirinto do Exorcista é um joguinho da internet clássica, onde as pessoas passavam o mouse num espacinho pequeno, sem encostar na parede, super focados, até que surgiu o rosto da menina do Exorcista.
Muita gente ficava abalado com isso. Meio que a imagem da garota foi passada para uma nova geração de usuários e por isso que ela dá tanto medo, mesmo vindo de um filme lançado há 40 anos. Parte disso, a gente agradece a internet. E por falar em internet e mulheres assustadoras saindo dela, eu acredito que vocês conheçam a Selene Delgado. E não a pessoa real que desapareceu, mas a lenda urbana da internet. Pera aí, deixa eu explicar um pouco melhor. Em 2001, um canal de TV mexicano que exibia pessoas desaparecidas mostrou o rosto de Selene Delgado, uma jovem de 18 anos que teria sumido na cidade do México. De primeira, você se sente mal pelo desaparecimento e encara o rosto da Selene por alguns segundos, o que já é bastante estranho. Até que... Sim, do nada, um rosto aparece na tela, quase como um bug televisivo, e a partir daí criou-se uma lenda. Ninguém sabe ao certo quem é Selene Delgado, não se sabe se ela existiu, se foi uma invenção feita só para assustar os telespectadores da época, ou se ela era um espírito assombrando o canal 5 da TV mexicana. Seja qual for a verdade, esse rosto vive aparecendo na internet. Ele me dá muito desconforto e é um tipo de mulher que causa medo, mesmo que o objetivo não seja necessariamente fazer isso. E a mesma coisa vale para Lobe, outra mulher maligna que veio da internet. Uma bruxa, um tipo de fantasma ou demônio gerado por inteligência artificial. Pelo menos, isso que as pessoas acreditavam. Na verdade, ela é só uma figura gerada por comandos aleatórios e que, coincidentemente, começou a aparecer em várias imagens geradas por IA com a palavra-chave medo. Sim, as feições dela dão medo. Ela é bem sanguinolenta e o fato de terem várias fotos dela por aí, em circunstâncias diferentes, torna tudo ainda pior. O que a internet não é capaz de fazer, não é mesmo? Mano, a internet criou a Momo, literalmente uma escultura inofensiva feita por um artista japonês, transformada num demônio que conversava com crianças em redes sociais. E não que ela seja real, longe disso, mas criminosos se passavam por ela em perfis anônimos, forçando crianças a fazer desafios muito perigosos, tipo o da baleia azul. E isso a torna bem mais bizarra do que uma cabeça com perna de galinha. A foto da cabeça, por sinal, me deu muito medo na época. Foi na internet também que eu conheci a Maria Sangrenta. Uma lenda que eu juro por Deus, me deixa meio tenso de ir no banheiro à noite até os dias de hoje. É sério, mano. E eu não sei o motivo, mas tem algo assustador nessas mulheres ensanguentadas, com boca cortada, corpo dividido ao meio ou simplesmente tomadas por sangue. Diga de passagem a Mulher do Grito, a fantasma do filme tailandês ou a própria Lobe. Mas se os filmes e a internet criam mulheres terríveis e dignas de traumatizar uma vida toda, os jogos fazem isso muito mais facilmente. O exemplo mais claro pra mim é o da ex-namorada assassina em Fierce Pharaoh. Esse é um jogo inspirado em fatos reais. Na história, uma mulher invade a casa do ex-namorado pedindo pra voltar com ela, ou senão ela vai cometer coisas não tão agradáveis. Eu já fiz vídeo sobre esse episódio, você pode assistir no card aqui em cima e, pra mim, ela é um exemplo perfeito de mulher assustadora e que ainda brinca com a realidade. Afinal, o jogo supostamente é real, e todo mundo pode namorar uma psicopata e terminar com ela um dia. E por falar em mulher psicopata, a Marta de Outlast 2 é outra que me marcou muito, mano. O jogo por si só já é um completo escaralho, cheio de bicho e coisa ruim misturada com religião. Aí me vem uma mulher de 2 metros te caçando com essa picareta em formato de cruz do tamanho de um caminhão. Por várias vezes ela aparece no jogo. Tem uma missão terrível que você tem que empurrar uma carroça enquanto ela tá por perto, e nessa parte eu morri várias vezes. Morri! Outra mulher que dá muito cagaço e volta pra uma vibe mais de fantasma é a Lisa de Silent Hills. Já não basta esse jogo ser incompleto e ter todo o mistério do que se trata a história. Você é um cara andando numa casa em loop enquanto coisas estranhas acontecem, enquanto a Lisa te observa de cima. Ou quando ela aparece na janela. Ou quando ela simplesmente está parada no corredor e de repente pula pra cima de você com a cara toda tremida e, meu Deus do céu, alguém fecha esse jogo! Ai. Nunca mais eu jogo essa merda. Como um grande fã de Silent Hill, eu posso dizer que Lisa é sim assustadora, mas não é a única mulher bizarra da franquia.
A própria Nurse, um mob dos primeiros jogos, é um ser terrível que reage à luz e anda igual um clicker de The Last of Us. A roupa dela suja de sangue e o pano na cara dão um charme a mais para uma mulher que eu não queria encontrar se eu fosse para as Colinas Silenciosas. Tem até uma cena do filme de 2006 que é bem perturbadora. A personagem principal tem que atravessar um ninho de nurses, e para isso ela apaga a luz e consegue passar no meio, até que elas acordam e começam a esfaquear uma a outra. Fiore, censura isso, senão o seu vídeo vai ser derrubado. Claro, mano, eu não sou maluco de deixar isso. Só uma coisa. Eu vi que a gente deixou a TV ligada lá no início do vídeo e eu ia desligar ela, mas eu não achei o controle. Enfim, depois eu faço isso. Pode continuar. Em Silent Hill 3, a Cláudia toma as rédeas como antagonista, uma mulher com um nome aparentemente inofensivo e que visualmente não causa incômodo. Mas não se enganem, ela é líder de um culto que quer parir Deus. Sim, isso mesmo que você ouviu. Na história, essa mulher vai atrás da protagonista Cheryl, que por muitos motivos complexos, estava grávida e daria luz para um deus. Próximo do final do jogo, as duas se encontram, e Cheryl, na tentativa de matar o deus que tinha dentro dela, vomitou o feto divino. E como resposta a isso, Cláudia pega o feto e engole ele na frente de Cheryl, para assim virar um ser diabólico e sem barriga. Eu sei, isso não faz sentido, mas se fosse parar para explicar, o vídeo teria mais 40 minutos. E não que essa mulher não tenha barriga, mas a Margaret Baker de Resident Evil 7 abusa do terror corporal num nível absurdo. Em dado momento, o protagonista entra numa casa em busca da esposa desaparecida, quando aparece uma mulher muito doida. Ele dá um jeito de matar ela, dá uns tirinhos e segue o jogo. Só pra depois perceber que ela não morreu e que ainda volta numa forma pior, com o corpo todo deformado e braços e pernas bem maiores que antes. Esse momento de Resident Evil 7 é um dos mais tensos do jogo. Demora bastante pra matar essa peste e ela é um dos traumas na vida de qualquer fã da franquia, ou de qualquer jogador. Resident Evil é bem famoso pelas moças bizarras. Tem a clássica Lady Dimitrescu, as 3 irmãs da mesma família, e até uma criança maligna com poderes psíquicos e usada em experimentos chamada Evelyn. Pera, você disse criança maligna com poderes psíquicos? Sim. Isso me faz lembrar muito da Alma, a antagonista da franquia Fear. Essa é uma garota com poderes psíquicos, também utilizada em experimentos, e ainda por cima, é um espírito. Ela é onipresente, aparece em tudo que é canto e destrói tudo e todos ao seu redor graças à natureza violenta e todo o seu sofrimento enquanto usada nos experimentos. Pessoalmente, essa criança me dá medo, e me dava ainda muito mais quando era mais novo, porque a quantidade de susto que eu levei dela durante o jogo me garantiu muitas noites sem sono. Mano, seja qual for o tipo de mulher, se é uma enfermeira zumbi, uma cultista, comedora de fetos divinos ou uma criança paranormal, todas são bizarras e causam medo em níveis diferentes para cada pessoa. E são muitos exemplos, os jogos são perfeitos para falar sobre elas e a gente não acabaria o vídeo se assim continuasse. Mas afinal, pensando em todas essas personagens dos filmes, jogos, lendas e da internet, voltamos à pergunta mais importante do vídeo. Por que elas causam tanto medo? O que tem de tão assustador nessas figuras? Elas realmente dão mais medo que as masculinas? Por que o nome é Maria e não João Sangrento? Bom, na verdade, não é que as mulheres dão mais medo que homens. Cada pessoa vai ter uma opinião diferente para isso. Mas é nítida a presença um pouco maior de mulheres do terror, pelo menos no começo dos anos 2000. E isso começou com a cultura oriental, que sempre usou muitas figuras femininas nos filmes, como a Samara, a Kayako e até a Natri, a garota do filme tailandês. Sem contar as lendas e jogos japoneses que sempre exploram o mesmo arquétipo de mulher amaldiçoada e que volta para se vingar depois da morte. E não existe uma resposta do porquê isso acontece. Alguns acreditam que o uso é reflexo do medo masculino e um tipo de tabu da sexualidade feminina no Japão. Outros dizem que é uma forma de trazer justiça a essas mulheres, que sofreram enquanto vivas, mas que voltam mais fortes depois da morte. Outros acreditam que isso veio das gerações passadas e apenas foi perpetuado. Seja lá qual for o certo, é fato que a cultura oriental influenciou muito a nossa. E é por isso que as mulheres aparecem tanto e, consequentemente, têm mais chance de causar medo. Então surgem fantasmas de roupa preta. Demônios sob formas de freiras e bonecas. Mulheres com corpo deformado ou simplesmente com intenções psicopatas. E quanto mais elas aparecem na nossa cultura, maior cresce o medo. E não que isso seja ruim.
Na verdade, já teve espaço para muito vilão masculino por aí, e não tem nada de errado em fazer o contrário. Afinal, para quem gosta de terror e de sentir medo, o importante é sentir medo. E espero que meu amigo Zadim não esteja com medo. O que você tá fazendo aí, cara? Eu vi a Samara saindo do poço. A Samara saindo do poço? Quê? Que poço? Você esqueceu de desligar a TV, lembra? Putz, foi isso. Mas não tem nenhuma Samara. Zadim? Zadim, pra onde você foi?